Graça e paz, meu amado irmão. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te peço, se inscreva no meu canal e dê o seu like se você gostar. O assunto que eu trago aqui hoje são duas expressões, são duas palavras que normalmente aparecem nas Escrituras Sagradas e que às vezes as pessoas leem, mas elas não sabem exatamente o que significa. E eu vou falar aqui sobre o coração quebrantado e contrito de espírito. Então, nós encontramos na Bíblia Sagrada a expressão coração quebrantado e contrito de espírito. Mas será que você, ao ler as Sagradas Escrituras, você sabe realmente o que isso significa? Qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, vai passar por algum momento de dor, algum momento de sofrimento ou de um profundo arrependimento. Eu arrisco dizer aqui que o apóstolo Pedro, depois de ter negado Jesus, ele passou por um arrependimento profundo, porque o arrependimento profundo, ele gera frutos. E sabemos quem foi Pedro depois desse momento. Pedro tornou-se uma arma viva, poderosa nas mãos do Deus Altíssimo. Se nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento ou de um profundo arrependimento, a pessoa sabe reconhecer diante de Deus a sua fraqueza, a sua limitação e a dependência de Deus, e ela vem até Deus através das suas orações, ela se humilha diante do Senhor, então você está diante das palavras que nós estamos estudando hoje. Então, nós estamos diante das palavras que estão sendo analisadas, pensadas e estudadas hoje. Quando a gente vai para o livro de Salmo, capítulo 34, versículo 18, Salmo 34, 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse versículo 18, ele carrega uma mensagem profunda de esperança e restauração, porque Deus é aquele que está perto e salva. O próprio versículo já inicia dizendo: perto está o Senhor, ou seja, Deus não está longe, Deus está perto. E aí fala, e salva os contritos, ou seja, Deus é aquele que está perto e é aquele que salva. Então, você talvez já tenha se deparado com pessoas de coração duro. Pois é, este é o típico coração que não é quebrantado. Um coração quebrantado, ele tem a ver com um coração partido, um coração quebrado, um coração motivado pelo amor, é um coração que foi regenerado pelo Pai. O coração quebrantado, ele representa a pessoa que sabe reconhecer a sua fraqueza, que sabe reconhecer a sua limitação e que sabe colocar diante de Deus a sua dependência. Então, trata-se aqui de uma pessoa que passa por dor, passa por sofrimento ou um arrependimento profundo e que por esse motivo ela se humilha diante do Senhor, reconhecendo que ela é pó, reconhecendo que ela é frágil, reconhecendo que Deus é soberano, aquele que pode fazer todas as coisas. Então, logo, a pessoa que tem um coração quebrantado, ela não irá valorizar o orgulho ou a autossuficiência. Ela não vai ficar se vangloriando, mas ela carregará em si a humildade. É o tipo de pessoa que ela está aberta à correção, ao consolo divino e, sobretudo, ela é uma pessoa que está sempre aberta, sempre disposta a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhe pedir. É o tipo de pessoa que ela não vai oferecer resistência e muito menos ressentimento, muito menos vai carregar em si ressentimentos. A pessoa de coração quebrantado, ela entende que suas lutas não podem ser enfrentadas sozinha. Então veja, agora analisando o contrito de espírito.
O contrito de espírito é aquela pessoa que está profundamente arrependida, ela sente uma tristeza genuína, uma tristeza verdadeira ao cometer um pecado. Então, esse arrependimento que essa pessoa que tem o coração contrito de espírito, esse arrependimento ele não é superficial. É um arrependimento que envolve uma transformação interior e um desejo sincero de se voltar para Deus. Agora, quando a pessoa finge para os outros ou para ela mesma que teve um arrependimento que não é genuíno, um arrependimento que não é puro, um arrependimento que não é verdadeiro, a gente muitas vezes chama isso de remorso ou até de lágrimas de crocodilo ou qualquer outra coisa que você queira definir, né? Remorso ou lágrimas de crocodilo. Então, Deus, ele está sempre atento naquelas pessoas que se arrependem, naquelas pessoas que reconhecem a necessidade de ser perdoada, naquelas pessoas que precisam ser restauradas pelo Senhor. Então Deus ele está sempre atento a estas pessoas que se arrependem e que reconhecem que elas precisam ser perdoadas e que elas precisam ser restauradas. Os contritos de espírito quer dizer que Jesus não apenas vai perdoar os pecados, né? Mas também que ele vai restaurar, que ele vai curar e ele vai transformar o coração daqueles que se aproximam dele com sinceridade e arrependimento. Então veja, Deus tem uma preocupação em salvar os contritos de espírito, como está no Salmo 34, versículo 18. Né? Jesus ele perdoa os pecados, sim, perdoa, mas ele não só perdoa pecados, ele restaura a alma dessa pessoa pecadora. Ele regenera a alma dessa pessoa pecadora, de forma que esse coração de pedra se transforma em um coração de carne, um coração sensível à voz de Deus, um coração perdoador. Então Deus ele transforma todos aqueles que se aproximam dele com sinceridade e arrependimento. Porque Jesus ele não rejeita aqueles que se aproximam dele pela oração, uma oração humilde, né? Jesus, quando se aproxima de alguém assim, é justamente para confortar essa pessoa e dar um novo começo a ela e mostrar a misericórdia dele e a fidelidade dele. Então, Jesus ele não tem intenção de rejeitar pessoas, e muito menos quando essas pessoas se aproximam diante dele. Né? O problema está em que pessoas com coração duro não querem se aproximar diante de Jesus. Pessoas com coração endurecido, elas não querem orar, elas não querem compromisso com Deus, elas não querem se submeter a Deus. Portanto, são pessoas que estão atrás de serem autossuficientes, né? De acharem que elas podem tudo, né? Até o dia que elas caem no leito de enfermidade, até o dia que elas sofrem algum tipo de acidente que os deixa impossibilitada de fazer as suas ações habituais, né? Deus queira que isso não aconteça com ninguém, mas Jesus ele está sempre de braços abertos para receber todos aqueles que se aproximam diante dele com um coração humilde, com esse coração quebrantado, com esse coração contrito. E Jesus não vai deixar de confortar e de dar um novo começo e de mostrar essa fidelidade que ele tem, esse amor constante dele. O versículo 18, então, que eu li com vocês do Salmo 34, ele vai enfatizar que a graça de Deus ela é especialmente manifestada nos momentos de fraqueza e arrependimento, onde Deus ele acolhe e salva todos os que se voltam para ele. E ainda Deus oferece a cura para o coração. Há muitos corações que estão adoecidos pelos problemas que foram travados durante a vida, pelas humilhações que sofreram, né, pelas dores, por sofrimentos dos mais variados tipos ao longo da estrada da vida. Então, esses corações, eles precisam ser acolhidos por Deus. E Deus está disposto a acolhê-los, né? E salvar todos aqueles que se voltam para Ele. E, além disso, Deus está aberto para curar este coração
que está ferido, que se encontra ferido pelas dores e sofrimentos que este mundo muitas vezes possibilita, proporciona, né, faz com que muitas pessoas estejam machucadas. E por fim, Jesus é aquele que tem todo o poder para restaurar a alma arrependida. Ninguém mais tem poder para restaurar a alma a não ser Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí eu parto para o encerramento e perguntando para você, entendeu o que é o coração quebrantado e contrito? Ou ainda ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários, né? E a minha pergunta é, você tem um coração quebrantado e contrito? Porque Deus ama quem tem coração quebrantado e contrito. Deus aprova um coração humilde. Deus aprova um coração que se submete a Ele e que está debaixo da dependência dEle. Então, você tem um coração regenerado por Jesus? Se você tem um coração duro, se você não tem um coração regenerado por Jesus, faça uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida e quebrar este coração duro e fazer com que você tenha um coração quebrantado e contrito. Meus amados irmãos, por hoje é só isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.